Se não me falha a memória, é perigo comum. E se não me falha a memória, é impossibilidade de defesa. Duas qualificadoras objetivas. Sim, se não me falha a memória. E tentativas. Nesse contexto jurídico, é compatível o dolo eventual com a qualificadora objetiva ou qualificadora subjetiva? Aí nós vamos ingressar numa seara de discussão da possibilidade dessas duas qualificadoras concorrerem. E vou lhe dizer mais, dentro daquilo que se espera, o que aconteceu em Eldorado dos Carajás, o Coronel Pantoja foi condenado a 200 e tantos anos de reclusão, a memória está me traindo agora um marco temporal específico, porque computou-se ali o concurso material. Então somaram-se as penas de cada homicídio. No caso de Santa Maria, você vai trabalhar com concurso material ou com crime continuado? Crime continuado. Para a defesa seria essa melhor. É a pretensão do Ministério Público, eu asseguro que é diferente. Claro. A pretensão do Ministério Público certamente é para a questão estratosférica. Coloca lá para cada acusado, vamos colocar 12 anos primários de bons antecedentes, vamos entrar lá já na dosimetria da pena. 12 anos de reclusão para cada um. 100 vítimas, 120 anos. 200 vítimas, 240. Ainda tem mais 40. Então, 2 séculos de alguma coisa de encarceramento. Sabemos nós que, no máximo 30 anos, é que o indivíduo pode ficar constrito por conta de sentença condenatória. Nesse sentido, você teria aqueles indivíduos com condenação de 30 anos. Se for homicídio simples, o contexto é outro. Se você não considerar as qualificadoras. Vai pela metade. Exatamente. Doutor, criminalista, surgido das bases da tribuna do júri, surgido de grandes causos. Bola, Bruna, uma pergunta que não quer calar. Quem matou Elisa? Primeiro, você não fez prova até agora que ela está morta. O dia que mudarem crime que deixa vestígio imprescindível, exame de corpo de delito, é aquela questão, muda a lei que eu vou aceitar qualquer coisa. Se você for mudar as regras do jogo a partir do momento de casuísmo, falo para ti o seguinte, usando o gauchês aqui, na casa do meu cliente Marcos Aparecido, será indagado o conselho de sentença se alguém morreu. A juíza, e pergunte a qualquer colega seu, operador de direito, seja magistrado, seja promotor, seja advogado, delegado, quando que eles já viram uma magistrada do tribunal do júri determinar a expedição da certidão de óbito. Como diria um certo presidente que gravitou aqui pelo Brasil, nunca antes na história desse país algo dessa natureza se operou. O senhor acha que se não tivesse a imprensa, se não fosse o jogador Bruno, o jogador de polêmico, um jogador de flashes, esse crime hoje estaria nesse patamar? Estaria outra condução do processo? Ou a imprensa, na verdade, é quem inflou, botou luzes a mais do que realmente apresenta? Porque nós estudamos direito e os advogados todos daqui do Alto Aquari, sabe, são sapientes. Não tendo materialidade, não existe em tese o crime. Isso só surgiu o contrário dessa regra por causa da mídia? Nós tivemos um outro processo em Minas Gerais, há pouco tempo atrás, foi julgado até antes do caso do Bruno, em que um casal era acusado de um homicídio, o cadáver nunca apareceu. E houve a condenação. Então não é nenhuma novidade. O alarido todo é por ser o personagem goleiro do Flamengo. E eu vou fazer o meia-culpa. Eu também me vi seduzido pela meu skin azul da mídia. Isso aí não estou isento ela, não. É uma lição dura que me foi imposta, por vezes meus, de comportamento, de trabalho, de posicionamento, que eu espero. A vida é um aprendizado. Então você cai, se aprende fora. Não posso. A criança, nesse processo de evolução, eu estou caminhando. Se eu pisar ali, está escorregando, eu vou cair. Então, nesse terreno, eu vou ter mais cautela. A questão do holofote, a questão da imprensa, li um artigo outro dia, numa palestra que fiz,
do Evaristo de Moraes, não o filho, não, o pai, em 1901, citado num artigo do ministro, hoje advogado, Márcio Tomás Basso, que os repórteres e redatores dos veículos de comunicação, dos jornais, porque naquela época mais jornal escrito, eles prolatam sentenças que se perpetuam no espaço e no tempo, por conta de que, num primeiro enfrentamento daquele fato, eles decidem o que tem que ser levado a cabo pelo Poder Judiciário. Então, o caso do Bruno, eu tenho em Contagem um cidadão acusado de ceifar a vida de uma moça e queimá-la ainda viva. Isso ocorreu 3 anos antes. Eu discuto que ela teria caído do carro, eu tenho prova de que ela teria batido com a cabeça enquanto uma briga, ela tentou sair do carro, só tem que depois um moço desesperou, levou a moça para um lugar e ateou fogo ao corpo. E tecnicamente apareceu uma fuligem, disseram que ela estava viva. Então é aquela questão, houve culpa, houve dolo, não houve nexo causal entre ação e resultado, e isso é para ser discutido em plenário. Esse fato gerou uma comoção muito grande lá nas Minas Gerais, lá em Contagem, no mesmo lugar desses acontecimentos. Foi decretada a prisão preventiva. Em um mês, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em acordo da pena, salvo engano, do atual presidente, desembargador Herculano Rodrigues, restaurou o status de liberdade do meu cliente. E ele está em liberdade até hoje, aguardando julgamento. O processo está tendo a tramitação normal. Normal. Se fosse outro personagem, se não houvesse essa luz inteira a cegar até mesmo os olhos desse advogado que vos fala, né, de corromper o discernimento, talvez tivesse um desiderado diferente. O Ministério Público, o Poder Judiciário está sabendo trabalhar muito bem com a questão da mídia. Nós tivemos ultimamente quase online um julgamento do júri. O Ministério Público sabe trabalhar com a opinião formalizada pela mídia. Será que nós, digo todos os advogados, o senhor, nós estamos ultrapassados frente aos holofotes, nós não conseguimos atingir questões de defesa? Ele faz a pergunta voltado para o caso do Bola, que vai ser dia 22. Será que pode-se usar a mídia favorável à defesa nesse julgamento específico que está atuando? Vou citar nomes: Datena, Sonabrão e Ratinho. Já prolataram sentença. Está condenado. A questão desse fato o Bola não tinha nenhum processo de homicídio. Aí o suposto homicídio, o desaparecimento, porque no locus delictis, que não é Contagem, depois você tenta, eu vou te deixar a cópia integral desse processo, são 70 volumes, vou te franquear através de um pendrive, e veja os desatinos jurídicos que foram encetados ali. O óbito suposto ocorreu em Vespasiano. O processo está tramitando competência de crime doloso contra a vida em Contagem. A juíza manda expedir uma certidão de óbito porque o jurado reconheceu que ela morreu e morreu por asfixia. E mandou para Vespasiano lavrar a certidão de óbito com asfixia. Porque até então não tinham o quê? Materialidade. Querem criar a materialidade através de uma certidão. Porque eu sempre falava, eu quero ver na hora que quesitar, conforme documento de folhas. Cadê folhas? Agora criaram. Eu brinco o seguinte: se no dia 22, eu até deixei a magistrada um tanto quanto preocupada, que ela está com a previsão de 5 dias, menos de 10 eu acredito que não termina. Menos de 10 dias, na minha modesta ótica, tanto Fernando Magalhães e os outros colegas que serram a fileira da defesa, esse júri não termina com menos de 10 dias. Se porventura, ao responder o primeiro quesito, se no dia 10 de junho de 2010, na Rua Araruama, número me falha a memória, em Vespasiano, Elisa Samud foi alvo de adesão que provocou a morte, e disser não, eu quero saber se a juíza vai prolatar um despacho de ressuscitação. Porque ela determinou uma sentença de morte através de um veredito com conselho de sentença. Não são soberanos? Sem dúvida. Então, eu só quero saber disso. Esse processo, o caso da sua vida, virão outros. A mensagem da tribuna é uma e a mensagem da assistência é muito importante. Lendo a obra de Evaristo de Moraes, dizia que a gente faz o júri e ficam nas lembranças não os jurados, mas aquele que assiste.
essa mensagem da tribuna do júri que vai ser pelo Bola, o que tu pode dizer de mensagem para a Justiça Nacional? Retornando, antes, 10 dias antes, o Marcos Aparecido Santos, meu amigo pessoal, que nunca tratei por bola, sempre chamei de paulista, ele foi julgado. Já havia um édito condenatório, uma sentença condenatória vazada pela opinião pública. E eu me lembro do Roberto Neto, a opinião pública é uma prostituta, mas não é aquela mensalina que vive, aí é Quaresma emendando, da necessidade de vender o corpo para satisfazer as necessidades da família. Mas aquilo é pela luxúria. Você tem que afastar ela de lá. Merria, ele foi absolvido por 4-2. O 5º voto não foi apurado, o senhor sabe bem disso. Na hora que fala, e eu me lembro de Evandro Silva, dada a palavra à defesa, companheiro, meu irmão, meu colega, operador de direito, somos nós, advogados, e o conselho de sentença. Não tem holofote, não tem pressão de mídia, não tem pressão de magistrado, não tem reclame do Ministério Público, não tem pranto. O que eu busco, o que nós buscamos é justiça, seja ela pendendo para os reclames da acusação, seja ela pendendo para os reclames da defesa. E eu acredito no conselho de sentença, que naquele momento ele vai me dar percepção, ele vai captar o que eu estou falando e vai entender que o que nós buscamos é um julgamento isento, como qualquer ser humano tem direito de ter. Doutor Quaresma, é um prazer e foi um prazer enorme de termos aqui em Lajeado e nessa nossa comunidade. Eu espero realmente que naquele dia do júri possa tu fazer justiça, doa quem doer, e possa o juiz fazer a justiça, doa quem doer, e tenho certeza que Lajeado aqui estará recebendo de braços abertos novamente se tu vieres aqui. Então, muito obrigado, e mais do que nunca um desafio lançado por esse jornal e eu na condição de entrevistador, sempre dizendo, doutor, que nessa comunidade existem brilhantes advogados, e se tem algum problema se acerca a eles, e é com muito orgulho e muita honra que eu lancei esse desafio de te entrevistar, porque és um polêmico, mas acima de tudo és um justiceiro naquilo que eu entendo que seja legalidade. E tendo pessoas assim, que são legais na forma da justiça, a soberania da justiça e um dos pilares da nação está presente. Muito obrigado por me acompanhar aqui nessa primeira etapa. Eu espero realmente que tenha sucesso no dia 22 desse mês. Eu agradeço e é um privilégio todas as vezes que for convidado, tendo espaço na agenda, será um prazer. Um abraço a todos, parabéns à televisão, parabéns a você pela performance, pela iniciativa, e nós temos que desmistificar o direito. Nós temos que permitir que o cidadão comum entenda o direito. E por iniciativas igual a essa da televisão, da sua pessoa, nós podemos trabalhar nesse sentido. Muito obrigado. Telespectadores, foi um desafio muito grande entrevistar esse criminalista. Eu espero que realmente possa eu ter feito um conhecimento, um pré-anúncio de novos programas que hão de vir, e espero realmente que possa voltar aqui e contribuir com alguma centelha de justiça, seja ela de grandeza a nível nacional, como foi o caso em questão, seja ela de grandeza regional, que vão se fazer presente grandes entrevistadores. Mas muito obrigado e até a próxima vez.